Olá, eu sou o pastor Darcio, bem-vindo ao nosso canal. Nós hoje estamos com mais um estudo de conhecendo e vivendo a palavra de Deus. E como a gente sempre fala, não adianta você só conhecer se você não vive a palavra de Deus. Nós temos aí uma série de serviços em Zoom, que você pode estar participando conosco, tem o nosso canal do YouTube também, e a gente convida que você convide outras pessoas para que a nossa família possa crescer cada vez mais. E cada vez que a gente traz um assunto, cada vez que a gente traz um tema, a gente sabe que o Senhor tem algo para tratar na nossa vida, né? E o tema começa tratando na minha vida, depois na vida de cada um que está ouvindo esse estudo, cada um que está vendo o estudo. Hoje a gente vai falar sobre a Trindade. A Trindade é algo que muita gente tem dificuldade de saber, tem dificuldade de entender o que é a Trindade. Como é que a gente tem um Deus que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e eles são sempre, eles são juntos, mas eles são separados. Como é que é esse negócio da Trindade? Então, hoje a gente vai tentar desvendar alguns mistérios aí a respeito da Trindade. Primeiro, são perguntas que você vai responder no final desse estudo. O que é a Trindade? Né? Qual o significado da Trindade na nossa vida? Qual o efeito dela na nossa vida? Estão juntos ou separados? A Trindade, eles são três, eles são um, eles são três separados, eles são um junto. Como é que é? Como é que é essa Trindade? Quantos deuses são? É um Deus, dois deuses, três deuses? Quantos deuses são? Então, no final desse estudo, você vai conseguir responder cada uma dessas perguntas. E a gente começa falando da Trindade e sempre falando do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Né? São igualmente Deus. Então, esse quadrinho aí, ele te dá o conceito do que é a Trindade. Você tem o Pai, você tem o Filho, você tem o Espírito Santo, e todos eles são Deus. Mas não são três deuses, é um Deus só, e a gente vai ver isso na Bíblia, porque o que interessa para nós é o que diz a palavra de Deus. Né? A Trindade é a palavra que usamos para descrever Deus, ou seja, é uma doutrina cristã que trata da diversidade que há na unidade de Deus. Ou seja, a diversidade de Deus, isso foi chamado de Trindade. Né? E na Trindade a gente tem a pessoa do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E muitas vezes a gente tem ouvido pessoas falando a primeira pessoa da Trindade, a segunda pessoa da Trindade, a terceira pessoa da Trindade. Existe aí uma hierarquia? A gente vai ver isso daqui a pouquinho. E a gente começa aqui vendo que a palavra Trindade, ela não está na Bíblia. A palavra Trindade, ela não é descrita na Bíblia, ou seja, ela foi criada, né, justamente para que a gente pudesse explicar o conceito bíblico de Deus. Mas é três deuses ou é um Deus? A gente na Bíblia não foi colocada essa trindade, mas essa trindade ela foi criada lá no início do século II, século III, né? Por quê? Porque já existia algumas pessoas que queriam entrar com conceitos diferentes. Se a gente vai lá no livro de Atos, a gente vai ver que Paulo já falava, que Pedro já falava, né, dos gnósticos, que ele já falava dos nicolaítas, que são linhas contra a palavra do Senhor. Mas vamos ver o que Jesus fala em Mateus capítulo 28, versículo 19.
Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ou seja, Jesus já diz o que a gente deve batizar em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, o primeiro conceito de trindade foi o próprio Jesus que fez no Novo Testamento, né? Já dizendo, mostrando para a gente que existia uma trindade. O significado do termo trindade. Trindade vem do latim trinitas, e transmite o quê? Um sentido de 3 em 1. Não sei se você lembra, no Brasil antigamente tinha, não sei se ainda tem, né? Aquela goiabada que era 4 em 1, 3 em 1, alguma coisa assim, tinha 3 sabores, né? É mais ou menos isso, o que é a trindade. Ele está tentando explicar, vindo do latim, né? Esse termo foi aplicado pela primeira vez lá no século II por Tertuliano, que é uma das pessoas mais influentes do cristianismo lá do começo dos séculos, né? E isso era para que por que foi criado essa palavra? Porque já existiam linhas que queriam trazer uma outra figura do que era a Trindade. E a gente vai ver algumas delas, né? A Trindade na história da Igreja. Primeiro, ela foi feita para formular uma doutrina, ou seja, para criar uma doutrina, essa palavra Trindade, para criar uma doutrina do que é o Deus, do que Deus é na nossa vida. Também foi criado para quê? Para proteger de falsas influências. Então, lembra que eu já falei para vocês aí dos nicolaítas, dos gnósticos, e aí a gente vê os caras aí, ó. Eles traziam influências erradas, o gnosticismo, o platonismo e até mesmo o judaísmo. Eles traziam conceitos errados sobre o que era Deus, né? Resumindo, né, as heresias atacavam a divindade de Cristo e a pessoalidade do Espírito Santo. De forma bastante resumida, podemos dizer que o ponto principal dessas heresias estava na divindade de Cristo e na personalidade do Espírito Santo. Eles diziam que Cristo não era o Cristo, ele não era o Filho de Deus, e que o Espírito Santo era algo que era algo que estava acontecendo, mas não ia acontecer toda a vida. Ou seja, se a gente vai lá em Atos capítulo 2, quando a igreja recebe o Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo, onde você vê aquelas pessoas de nacionalidades diferentes, cada um falando uma língua diferente e todos se entendendo, esse aí era o dom, né, que o Espírito Santo colocou sobre a igreja, né? As heresias sobre a Trindade, né? As principais heresias, né, sobre a Trindade, a gente vai falar só de 3 aqui, né? Primeiro, a primeira heresia é o modalismo, né? O modalismo ele falava que o Pai na criação, o Filho na redenção e o Espírito Santo na regeneração, ou seja, 3 deuses separados. 3 deuses que concorriam um com o outro. Esse era o modalismo. Uma outra heresia é o adocianismo. O adocianismo defende que Jesus não era divino. Jesus era um homem que teve uma capacidade especial de Deus e pronto, acabou. Morreu. Então, ele não acredita, inclusive, na ressurreição de Jesus. E
Uma outra heresia é o arianismo, que defende que o Filho não é eterno. Ou seja, essas são as bases do gnosticismo, do platonismo e do judaísmo. Oh, aleluia! Sai ou não sai? Essas são as bases. E eles queriam fazer o quê? Eles queriam acabar com o Evangelho de Jesus. Eles queriam acabar com o cristianismo. Então, como nós vimos na pregação de domingo, Paulo ele foi resgatado do judaísmo para ser um cristão, para ser um apóstolo, fundador de igreja. Olha que coisa, né? De perseguidor de igreja, ele foi ser fundador de igreja. A Trindade na Bíblia. A palavra Trindade, ela não aparece na Bíblia. Você não vai encontrar essa palavra. Não pode ser encontrada originalmente na Bíblia. Mas sua doutrina está presente nela de forma inegável. Ou seja, a gente pode pegar e sentir a Trindade na Bíblia. Vamos ver aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Ou seja, na criação, Deus falou assim: façamos. Se façamos, tinha mais de um. A nossa, se é nossa, é porque tem um e mais, pelo menos mais um. A nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Se você for lá no YouTube, você vai ver que nós falamos sobre imagem e semelhança de Deus. Nós damos um estudo sobre isso. Ou seja, nós começamos a ver aqui, né, as formas verbais no plural, o tratamento diferenciado. Ou seja, não está escrito Trindade, mas aí, na palavra, o Senhor já diz que existe a Trindade. Né? Também diz que façamos, né? Ele não fala, vou fazer. Né? Outra coisa que a Trindade na Bíblia nos fala. O Antigo Testamento é uma comunicação de Deus consigo mesmo. Então, você vai ver Deus falando com ele mesmo. Aí você vai falar assim, pastor, será que esse Deus aí não é louco? Não, ele não é louco. Ele está falando com ele mesmo porque ele é a Trindade, ele faz parte da Trindade. E a gente vê isso em Gênesis capítulo 3, versículo 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Ou seja, já se tornou como nós. Nós é a Trindade. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a gente vê também em Gênesis capítulo 11, versículo 7. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Se você ler o capítulo 10 de Gênesis e o início do capítulo 11, você vai ver que Deus está falando da Torre de Babel, quando o homem quis construir a torre e chegar até o céu. Era isso que ele queria. Ele queria chegar até Deus, né? Então, Deus disse, vinde, desçamos e confundamos. Ou seja, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Pastor, mas aí não está escrito Trindade. É verdade, não está escrito Trindade, mas está implícito aí a Trindade. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Três deuses é uma ideia equivocada.
eu vou estar meio atrapalhado, porque diz ela, criou Deus. Se a gente vai um pouquinho antes, você vai ver no versículo 26 que ele fala, façamos o homem à nossa imagem. Ou seja, nós vemos aí um Deus único que vemos a manifestação da Trindade, né, de forma implícita ou de forma explícita, como você queira entender, mas não está escrito. Ah, mas aí não está escrita a Trindade, é verdade. E aí a gente vai para o Novo Testamento. No Novo Testamento, Jesus vem e começa a afirmar o conceito de Trindade. Então a gente pode ver isso aí, né? Quando João escreve lá em João capítulo 1, versículo de 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo na criação. Ou seja, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E quando Jesus fala, eu sou o Verbo, tem alguma coisa errada aí? Pois é, porque é o Deus Filho. E ele já começa falando aqui da Trindade no Novo Testamento. E Paulo afirma isso em Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ou seja, tudo foi criado por Deus. Tudo foi criado pela Trindade. Tudo foi criado e tudo subsiste nele. Não tem outra saída. Nós começamos a ver que, apesar da palavra Trindade não aparecer na Bíblia, a gente vê a Trindade no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E tem outros textos aí que são inúmeros que nós não mencionamos aqui. Então, Deus é um ou é três? Vem a pergunta, né? Não. Deus é 3 em 1. Ou seja, um único Deus. Mas são 3 que estão em um único Deus. A Bíblia deixa claro que só há um Deus. Não adianta eu querer fazer outras conjecturas, correr atrás de outras coisas. Só existe um Deus. E a gente vê a palavra do Senhor lá em Isaías, capítulo 44, versículo 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Eu sou o primeiro e eu sou o último, né? Então, se a gente vai lá em Apocalipse, nós vamos ver Jesus falando que eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ou seja, só existe um Deus. Mas a gente vai também lá em Romanos capítulo 30, ou capítulo 3, versículo 30, e vê o que Paulo fala aos romanos. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Deus é um só. E é Ele quem vai justificar, é Ele que vai julgar, é Deus que vai fazer as coisas. Deus é um só. Não existe outro Deus, não existe outro Deus que eu possa dizer, ah, mas será que se eu der uma saída... Não, não existe outro Deus. E a gente vê que
Deus é 3 em 1, porque, sendo um, ele tem 3 pessoas, ou identidades. E é um pouco parecido com o ovo, né? A gente pode até fazer uma comparação com o ovo. O ovo, você tem a casca, você tem a clara e você tem a gema. Isso é um ovo. É um ovo, né? Isso é um ovo. Não, não vai dar para abrir o ovo, nem deixa. Né? Juntos, eles são um ovo. E separados, eles continuam sendo ovo. Eles não deixam de ser ovo. Ou seja, por isso o cristianismo é uma religião monoteísta, uma religião voltada para um único Deus. Se Deus fossem 3 ao invés de 1, tinha alguma coisa errada, ou teria alguma coisa errada com o cristianismo. Mas, como Deus é um só, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é um só, e eles são 3 em 1, não é? Nós temos uma religião monoteísta, uma religião que tem um único Deus. E a gente pode ver isso, né, essa confirmação em Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, se você ler versículos de 14 até 19, você vai ver que aqui você tem a manifestação da Trindade. Então, você tem Jesus sendo batizado, você tem o Espírito Santo em forma de pomba chegando, e você tem a voz de Deus falando: Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então, na verdade, nós temos o quê? A revelação da Bíblia que esse é o único Deus. Subsiste em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu não posso deixar isso aí separado. E aí a gente vai para o que é a melhor definição. O que é a melhor definição do Pai? O que é o Pai? Deus Pai é a origem. É a origem de todas as coisas. Toda a vontade e todos os planos de Deus estão expressos em Deus Pai. E a gente vê isso em João capítulo 5, versículo 19. Então lhes falou Jesus: em verdade, vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Ou seja, o Filho é igual ao Pai, e o Espírito é igual ao Filho, que é igual ao Pai. Ai, pastor, que confusão. Pois essa é a Trindade. Essa é a Trindade. E esse é o Deus que é um Deus que é soberano sobre todas as coisas e um juiz para todo mundo. Esse é o Pai. E aí vem a melhor definição do que é o Filho. O Filho é a manifestação visível de Deus. E a gente vê em João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ou seja, Jesus é o Deus em forma humana, que conseguimos ver e compreender. E a gente sabe que o Filho é a manifestação visível de Deus. O Deus Filho é a manifestação visível do Deus Pai. É através de Jesus, Deus trouxe a salvação para o mundo. Não existiria salvação se não fosse através de Jesus. Jesus nos dá acesso ao Pai, conforme ele fala em João capítulo 14,
versículo 9. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tem conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Ou seja, Jesus nos dá acesso ao Pai. É o único que pode dar acesso ao Pai. Essa é a melhor definição que a gente tem de filho. E a melhor definição que a gente tem de Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus agindo em nós. Então veja que você tem, não sei se você guardou, mas você tem aí 3 definições, 3 funções. A função do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Todos eles são um só, mas o acesso ao Deus Pai nós só conseguimos através do Deus Filho. E o Deus Pai e o Deus Filho fala conosco através do Deus Espírito Santo. Ou seja, essa é a melhor definição que eu posso ter. E se eu for lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11 e 12. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus. O Espírito que nos capacita a crer e a entender as coisas de Deus. Eu só consigo ter fé, eu só consigo acreditar, eu só consigo entender, muitas vezes eu não consigo entender, né? Porque a nossa cabeça ela é extremamente limitada através de quem? Do Espírito Santo de Deus, através do Deus Espírito. Ou seja, temos a melhor definição do que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí alguém me perguntaria assim, existe hierarquia na Trindade? Muitas vezes a gente ouve pregadores e ouve teólogos falando sobre a primeira e a segunda e a terceira pessoa da Trindade, como se houvesse uma hierarquia. Mas, na verdade, não existe essa hierarquia. Não existe. Ou seja, se os 3 são um, não tem hierarquia. É como eu dizer para você qual é o meu olho mais importante. Não é o olho mais importante. Eu posso dizer para você o olho que eu enxergo melhor, mas não que seja o mais importante. Se é o mais importante, eu posso, se não é o mais importante, eu posso tirar? Não posso tirar. Na Trindade não existe a hierarquia. Pai origina. É o Pai que origina. O Filho é eternamente gerado pelo Pai. Ele é gerado do Pai. E o Espírito procede eternamente do Pai e do Filho. Isso pode parecer um pouco complicado, mas, na verdade, existe uma diferença bastante grande, né? Quando se diz gerado ou procede, não significa que foi criado. Se você volta lá em Gênesis 1, nós vamos ver que Deus criou o homem. Deus criou, ele criou da onde? Do nada. Da onde? E aí você vai dizer assim, mas eu não sou criado por Deus. É verdade, você já não é mais criado por Deus, você foi criado pela sementinha do teu pai lá na tua mãe, né? Mas o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, eles foram gerados, ou seja, eles não foram criados, ou seja, eles são o Deus também. O Pai sempre foi Pai, o Filho sempre foi filho do Pai e o Espírito sempre foi
procedente do Pai e do Filho. Ou seja, não dá para dissociar, não dá para a gente desmisturar. Então, imagina que você pega um quissuco com água e põe o quissuco na água e põe o açúcar na água, e aí você fala assim, separa. Não separa mais. E Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são apenas um. Existe essa hierarquia na Trindade? A gente vai ver lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, Desde a eternidade. Olha, desculpa, Ana, te cortei. Desde a eternidade. Ou seja, não existe hierarquia. Isso aí acontece desde a eternidade. João capítulo 15, versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Quando, porém, vier o Consolador. E isso nós vimos lá em Atos 2, quando vem o Consolador, quando vem o Espírito Santo. Se a gente vai um pouquinho mais para trás, lá no capítulo 13, 12 de João, a gente vai ver que Jesus está falando que eu tenho que ir para que eu possa mandar o Consolador. Ou seja, o Consolador, que é o Espírito Santo, não é que ele vai dissociar. Então, aquele Espírito Santo que está dentro de você, aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, que tem o Espírito Santo, na verdade, ele tem o Deus Espírito. E se tem o Deus Espírito, ele tem o Deus Filho. E se ele tem o Deus Filho, ele tem o Deus Pai. Ai, pastor, quer dizer então que quando a gente peca, a gente está pecando diretamente contra Deus. E tem uma definição de Agostinho que é bastante interessante. Você pode ler para nós, Ana, por favor? O Pai é apenas o Pai do Filho, e o Filho apenas o Filho do Pai. O Espírito, entretanto, é o Espírito tanto do Pai como do Filho, unindo-os em um vínculo de amor. Definição simples para que a gente consiga entender, né? O Pai é apenas o Pai, né? Apenas o Pai do Filho. Parece até pegadinha, né? Parece até pegadinha. O Pai é apenas o Pai do Filho, e o Filho é apenas o Filho do Pai. O Espírito, entretanto, é o Espírito tanto do Pai como do Filho, unindo-os em um vínculo de amor. Na verdade, o Pai, o Filho e o Espírito são igualmente Deus. Eles são igualmente Deus. Eu não consigo dissociá-los. Então, quando eu peco contra Deus, eu estou pecando contra a Trindade. É isso que nós temos que entender. E é isso que tem que estar muito claro para nós, para que a gente consiga viver aquilo que o Senhor tem para nós. Algumas conclusões que a gente pode chegar da Trindade a palavra Trindade não está na Bíblia. Não? Pai, Filho e Espírito são um. Ah, mas como é que eu provo? Eu não provo, está escrito na Bíblia lá, né? Como nós vemos em Gênesis, desde o início. Não existem três deuses, existe um Deus. Apesar de ser Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, existe apenas um Deus. Os três possuem o mesmo poder. Não existe uma
uma hierarquia ou um querer, eu quero falar com o chefe. Não tem o chefe, os três são chefes. Eles não têm uma briga de poder. Não existe a hierarquia entre eles. Eu espero que você consiga responder as perguntas do começo, né? Na próxima semana, nós traremos algumas perguntas que a gente chama de mais relevantes a respeito da Trindade. Então, na próxima semana, a gente continua o assunto de Trindade, né? E nós temos aí algumas questões para mostrar para você aquilo que é a Trindade, aquilo que é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Eu não sei se tem alguma dúvida, alguma pergunta, se alguém quer algum esclarecimento. Você adivinha quem é que tá pedindo para falar? Vamos ver se você adivinha. 10 chances para errar? 10 chances para errar. Fala, Aninha. Pastor, sem te corrigir, pelo amor de Deus, com muito temor e pela luz do Espírito Santo, o senhor colocou, logo no começo do estudo, um exemplo que não me parece muito compatível com o que o senhor quis ilustrar. Aquele doce 4 em 1, se eu não me engano, era goiabada, marrom glacê, pessegada e marmelada. Cada doce é um. Mas todos são um só. Mas eu acho que seria mais comparável com aquele doce de mocotó, que é cor de rosa e branco. Porque os dois são doce de mocotó, só tem cor diferente. Não seria? Mas todos os 4 são marmeladas, só muda o sabor. Não, a goiabada não é marmelada. Mas é doce. Sim, sim, sim. Não, é assim. Eu posso até não ter sido feliz na comparação. Não, só né? queria que o senhor. Não, eu só queria que o senhor. A ideia era dizer que os 3 são um. E Tá. não tem Ok. diferenciação, era só isso aí. Tá. Amém. Agora, você desculpa aí a industrialização, que não fui muito feliz aí. Mais alguma pergunta? Algum esclarecimento? Queria Bom, agradecer. então eu vou colocar ao vivo e em cores, e depois eu vou tentar colocar lá no link embaixo, no vídeo, não sei se eu vou ter oportunidade. Eu gostaria que o senhor explorasse mais o que é adocianismo e arianismo. Isso daí, a gente até pode, mais para frente, até fazer um estudo sobre gnosticismo, né? Que, na verdade, é como se a gente estivesse estudando como nós já fizemos o estudo sobre seitas e heresias, né? Os gnósticos é uma seita, né? Então, podemos até fazer, mais para frente, podemos até fazer isso aí também, tá bom? Obrigado por você ter estado conosco até aqui, né? Muito obrigado, e até o próximo vídeo, e convide novas pessoas para fazer parte da nossa família, sabendo que no próximo domingo a gente vai ter Santa Ceia do Senhor, e os louvores já foram enviados para que você aprenda os louvores e possa participar com a gente num culto por Zoom, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, um bom final de semana para vocês.